Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 6, cobrada na prova da UBMEP 2005, referente ao nível 3, segunda fase. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana, especificamente perímetro e área. Capitu cortou uma folha de papel retangular em 9 pedaços quadrados de lados 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 e 18 centímetros cada um. Item A. Qual era a área da folha antes de ser cortada? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos pensar nessa folha retangular e a gente vai organizar todos os quadrados. Vamos primeiro pegar um quadrado maior que a gente tem aqui, que é o de 18 centímetros. Então, na verdade, quando a gente pega, por exemplo, esse quadrado de lado 7, 7 por 7, a área vai ser 7 vezes 7, 49. Então, aqui temos os lados desses quadrados. Esse quadrado de lado 18, ele pode ficar em qualquer posição aqui, internamente, nas bordas. Vamos pensar que ele esteja aqui. Ele vai ter que estar dentro dessa folha retangular. Vamos pensar agora no quadrado de lado 1. E aí vamos supor que ele esteja, por exemplo, aqui. Poderia estar aqui nas pontas, enfim. O que eu estou organizando é que, na hora que a gente distribuir todos os quadrados que tem esses lados, eles vão completar toda a figura, ou seja, todo o retângulo. E completando toda essa figura, quando a gente somar todas as áreas de todos esses quadrados, eu vou ter a área total dessa folha. Então, a área total será dada pela soma de todas as áreas de todos os quadrados que estão envolvidos ali internamente. Então, eu vou ter 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, mais 15 ao quadrado e, por fim, 18 ao quadrado. Muito bem. Nós podemos aqui fazer as contas rapidamente nos primeiros, é mais fácil. 1 mais 4 ao quadrado, 16. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado, 100. E agora a gente pode usar o seguinte raciocínio. Podemos usar aqui no rascunho 14 ao quadrado. Você pode multiplicar 14 vezes 14, mas você pode também usar a distributiva fazendo 10 mais 4, que multiplica 10 mais 4. E por que a gente pode pensar assim? Porque a gente consegue fazer usando o cálculo mental. Porque aqui eu tenho 14 vezes 14. 10 vezes 10 é 100. Aqui eu tenho 40, depois eu tenho mais 40, então já tenho 80, e mais 16. Então é 100, mais 80, mais 16. Portanto, 196. Uma forma também de fazer essa operação. Quando eu quero 15 vezes 15, estou fazendo dessa forma para modificar e você ter uma forma adicional para pensar no produto de dois números que podem inclusive ser iguais ou diferentes. Quando eu faço 15 vezes 15, eu vou ter 100 mais 50 mais 50, ou seja, 100 mais 100 mais 25, ou seja, 225. E a mesma ideia vai servir para o 8. Se eu quero multiplicar 18 vezes 18, você pode perfeitamente usar o algoritmo multiplicando a unidade pela unidade, depois pela dezena e fazendo aquele algoritmo de multiplicação. Mas aqui a gente percebe uma solução alternativa para esse produto com uma situação que a gente pode usar o cálculo mental. 100 mais 80 mais 80, então já tenho 100, mais 160 mais 64. Então, se eu tenho primeiramente 100 mais 160, eu já tenho 260. 260 mais 64, 324. Então é um cálculo talvez mental e você tem que talvez acostumar com esse tipo de cálculo, fazendo bastante exercício, e
você tem uma ferramenta a mais para multiplicar números iguais, podendo também ser números diferentes. Se fosse 13 vezes 15, você pode fazer 10 mais 3 e 10 mais 5. Também dá na mesma forma. E aí vamos somar aqui de uma forma também um pouco diferente, separando aqui da seguinte forma. Se eu pegar, por exemplo, 1 com mais 49, eu já tenho 50. 50 aqui eu já tenho 100. Se eu pegar, por exemplo, 64 com 196, qual vai ser a ideia? Então eu vou separar esses números aqui, ó, eu já tenho 50. Eu já tenho 1 com 49 é 50, mais eu já tenho 100. E eu vou somar o 196 com 64. Eu vou pegar esse 4 e agrupar aqui, eu vou ter 196 mais 4, 200. Com o 60, 260. Faremos agora a seguinte situação. O 16, posso fazer aqui de vermelho para ilustrar melhor essa soma. Posso pensar no 16 com 324. E aí eu também já tenho como colocar aqui. 324 mais 16 vai ficar 340. Sobraram aqui esses dois. Então, eu posso pensar, por exemplo, tiro esse 5 daqui e tiro esse 1. Então, já tenho 6. 220 com mais 80, 300. E aí sobram esses 6. Então, 306. Perfeito? 225 mais 81. Se o 220 mais 80 já dá 300, depois as unidades mais 6. E aí essa área total será dada por 260. Nós podemos agrupar novamente aqui 260 com 340. A gente vai ter aqui 600. Porque eu posso pegar esse 40 com 60 dá 100, 300 mais 200, 500, 600. 700, 700, 1006, 1056. Já é o resultado final para o item A. E o resultado é centímetros quadrados. Já que as medidas estão em centímetros, eu estou com o cálculo da área. Cada área aqui, o resultado é em centímetros quadrados. Portanto, o item A é uma área total. Vou reduzir aqui essa situação. 1056 centímetros quadrados. Ok? Item B. Quais eram as dimensões da folha antes de ser cortada? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos pensar numa folha, onde eu vou ter aqui um comprimento maior que a largura. Vamos chamar essas dimensões de x e essa aqui de y. A gente poderia, inclusive, alterar aqui para x e aqui para y. Agora a gente percebe que o maior quadrado, que tem lado 18, ele pode estar em qualquer posição aqui, internamente, na borda aqui inferior direita, esquerda. Pode, inclusive, esse quadrado ter a mesma dimensão, ou seja, o mesmo tamanho que y. 18, o y pode ser 18. O que não pode acontecer seria esse quadrado superar a medida y. Então a gente conclui que o y, ele com certeza tem que ser maior ou igual que 18. Ele pode, inclusive, ser 18, mas o quadrado sair fora aqui dessa margem, isso não pode acontecer. Então, já sabemos que o y tem que ser um número inteiro, inclusive, porque só temos números aqui inteiros, maior ou igual que 18. Muito bem. Nós podemos também pensar na situação contrária, mas isso não vai modificar em nada. Né? Pensando, então, que o x é a parte menor e o y passa a ser, então, o comprimento. Da mesma forma, se a gente pegar o maior quadrado, veja, ele pode ser igual a x. O tamanho x pode ser 18.
O que não pode acontecer é que esse quadrado ele tenha uma medida que saia dessa margem aqui, vamos dizer, inferior. Então, o que significa que esse x também tem que ser maior ou igual que 18. Então, essa informação ela é relevante e a gente pode organizar ela, não precisamos ter essa folha grande, vamos pensar numa folha aqui razoável. E a gente já sabe que temos que essa dimensão é x, essa dimensão é y. Já sabemos que o x tem que ser maior ou igual que 18, tem que ser também números inteiros positivos, nem pode ser zero. E o y também tem que ser um número maior ou igual que 18. Então já sabemos que o x é um número inteiro positivo, não pode ser zero, então vou colocar aqui, pertence ao conjunto dos números inteiros positivos, e o y a mesma coisa, pertence aos números inteiros positivos. Muito bem. Sabemos do item A anterior que o produto de x vezes y, que é a área de toda essa folha, resultou em 1056. Somamos aí todas as áreas de todos os quadrados. Então nós estamos em busca de dois números inteiros positivos, cujo produto é 1056. Então uma ideia é fatorar o 1056. Obviamente aqui vamos encontrar apenas números primos, mas a gente pode organizar as combinações desses produtos para gerar dois números cujo produto seja 1056. Então, vou dividir por 2, 1000 por 2 é 500, 56 por 2, 28. Então, 528. Divido novamente por 2, 500 por 2 é 250, 28 por 2 é 14, 250 mais 14, 264. Divido por 2, aqui está fácil, basta pegar a metade, porque todos os números são pares, 132, mas poderia usar o mesmo raciocínio. 200 por 2 é 100, e 64 por 2 é 32, 132. Por 2, 100 dividido por 2 é 50, 32 dividido por 2, 16. 50 mais 16, 66. Continuando por 2, 33. E aí a gente não pode mais dividir por 2, e aí a gente divide por 3, 11, por 11, 1. Finalizamos então a fatoração. A gente vai organizar uma combinação aqui de dois números, três números multiplicado. Eu tenho que separar em duas partes. Se eu pensar, por exemplo, no 2, só separar o 2, 2 vezes o que resta aqui, que é 2 à quarta vezes 3 vezes 11, 2 vezes esse resultado, vai dar 1056. Porém, o 2 vai ser uma dimensão, ou x ou y. Não pode, porque tem que ser maior ou igual que 18. Se eu pegar 2 vezes 2, dá 4. Também não pode. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Também não pode. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Também não pode. Então, a ideia não é começar desses números pequenos, e sim pegando aqui o 11 como referência. E a gente vai ter várias possibilidades. Vamos dividir em alguns casos. Vamos avaliar um primeiro caso. Vamos pegar aqui embaixo para não precisar atrapalhar a escrita nessa parte. E aí, nesse primeiro caso, eu posso pegar o 11, combinando com o 2. Eu vou até fazer com a mesma cor, para ficar melhor a visualização. Então, eu estou dizendo que no primeiro caso, eu vou pegar 11 vezes 2. É 22, vou deixar representado aqui como sendo 11 vezes 2. Essa vai ser uma dimensão, podendo ser x ou y. O que vai sobrar? Vai sobrar todos esses resultados, que é o produto de 2 à quarta vezes 3. Conclusão, eu vou ter uma dimensão 22 e a outra dimensão, 2 elevado à quarta, 16 vezes 3, 48. Então, essa situação perfeitamente possível, porque 22 é maior que 18, se aqui for o x, e 48 também é maior que 18. Então, é uma situação perfeitamente possível. Muito bem. Vou pensar agora num segundo caso. De forma sistemática, vamos pensar
aumentando essa primeira dimensão com 11, já fiz vezes 2, agora vou pensar 11 vezes 3. Se eu pego 11 vezes 3, eu vou ter uma dimensão igual a 33, e a outra vai ficar 2 elevado à quinta potência. Ou seja, teremos aqui 33, e aqui 2 à quinta. Se 2 à quarta é 16, 2 à quinta é 32. 33 é maior ou igual que 18, 32 também é maior ou igual que 18. Isso eu estou pensando que esse é o x e esse é y. Mas a gente pode trocar qualquer um dos dois, sem perda de generalidade. Perceba que esse caso também é um caso possível a ser avaliado, mas ainda a gente tem uma terceira situação para a gente avaliar, porque nós estamos diante de alguns casos. Qual que vai ser o único caso ou dois casos? Acredito que seja apenas um caso, porque ele pede as dimensões dessa folha, pode até ser duas situações distintas, mas acredito que seja uma, para a gente poder descartar as outras que não forem possíveis. Então vamos pensar agora num terceiro caso, e a gente já começa a perceber que a gente está aumentando essa dimensão aqui, que ela pode ser x ou y, e diminuindo essa outra. Essa vai ser a ideia, até chegar um momento que a gente vai ter um valor de dimensão menor que 18, e aí não é possível. Então vamos pensar agora, já pensei em 11 vezes 2, 11 vezes 3, vamos pensar em 11 vezes 4. Como que a gente organiza 11 vezes 4? Basta, por exemplo, pegar esses dois. Poderia pegar esses dois, poderia pegar esses outros dois. O que importa é que a gente tem aqui 11 vezes 2 a segunda, que é o 4, e o que sobra é 2 a terceira vezes 3. E aí muitos poderiam perguntar, mas professor, será que eu vou ter muitos casos aqui? A partir do terceiro caso, vocês vão perceber que não vai ser mais possível. Veja, 4 vezes 11, 44, é perfeitamente possível, e 8, que é 2 a terceira, 8 vezes 3, 24. Então nós temos que 44 é maior que 18, 24 é maior que 18. Porém, quando eu pegar, por exemplo, um quarto caso, vou até fazer aqui, e ele não será possível, nós aumentamos aqui de 22 para 33, depois para 44, e agora esse caso vai ser 11 vezes um número maior que 4. Poderíamos pensar no 5, mas o 5 eu não tenho, que fator 5? Poderia pensar então no 6. O 6 é possível. Veja, basta pegar o 2 vezes 3. Poderia ser esse 2 com esse 3. Mas o que vai acontecer aqui? Se eu pegar 11 vezes 6, 11 vezes 2 vezes 3, que é 6, o que vai sobrar é 2 à quarta. Ocorre que 2 à quarta é 16. 16 é uma dimensão, uma medida que não é possível, porque ele é menor que 18. Aqui tudo bem. Eu tenho 6 vezes 11, 66. E aí a gente conclui que esse quarto caso, ele não é possível, porque o 16 é menor ou igual que 18. Se eu pensar num quinto caso, eu vou pegar 11 vezes um número maior que 6. Seria o 7, mas não tem. 8. Poderia pensar então no 8. De fato, o 8 eu consigo, basta pegar esses três números 2. 11 vezes 8, 88. Mas aí eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Tá vendo? Vai diminuir de 16 para 12. Essa dimensão aqui, que pode ser x ou y, vai reduzindo, e aí eu não preciso mais listar todos os casos. Então, conclusão, a gente já sabe que esse caso não é possível, e a gente só tem que avaliar agora esses três casos. E como que vai ser essa avaliação? A situação, essa é a parte talvez que traga um raciocínio bem sutil para a questão. É o seguinte, nós vamos completar essa folha retangular com os quadrados que a gente tem. Imaginaremos aqui então a seguinte situação. Temos aqui 18. Então o quadrado de lado 18, suponhamos que ele esteja aqui. E aí o que a gente vai imaginar? Se a gente completar todos os quadrados ao redor dessa folha, como as medidas não têm medidas iguais, todos vão concordar que a soma das medidas
desses quadrados que vão ficar ao redor dessa borda serão diferentes dessas, são números inteiros. Então, suponhamos que aqui essa soma dê, por exemplo, 30. Aqui não pode ser os mesmos valores, né? Assim, 30 separando, se o x pode ser 30, mas na verdade o x ou pode ser 22, ou 48, ou 33, qualquer uma dessas dimensões. Mas suponhamos que aqui seja então 33, aqui vai ser 33. Mas essas parcelas vão ser diferentes dessas parcelas, porque eu tenho que separar algumas parcelas para cá e outras parcelas para cá, né? Se elas ficarem ao redor aqui. Outra informação importante, nós não temos a condição de ter, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, essa dimensão x. Se eu pegar x mais x, não tem como, somando essas duas dimensões, x mais x, que é 2x, ser maior que a soma de todos esses valores. Não tem como. Por quê? Porque, na pior das hipóteses, todos estão ao redor aqui. Então eu vou ter, numa situação mais atípica, não tendo nenhum quadrado interno, essa soma mais essa soma, que é 2x, vai ser igual à soma de todos esses valores dessas medidas. Mas isso não vai acontecer 100%, nós não sabemos. Mas nós podemos fazer uma desigualdade da seguinte forma. A gente pegar essa medida x mais essa medida x, poderíamos fazer com y também. Então, essa medida 2x, qual vai ser a relação que a gente tem com a soma de todos esses lados? Por exemplo, aqui eu já tenho 18. Suponhamos que aqui eu tenho mais 7, mais 1, não sei. E do lado de lá a mesma coisa, eu vou estar somando valores que o resultado vai ser igual. Só que o que pode acontecer é que eu possa ter quadrados internamente, eu posso ter vários quadrados aqui, que eles não vão participar dessa soma 2x, então a gente pode escrever que 2x é menor ou igual que a soma de todos esses valores. Uma parte vem para cá, a outra parte vem para lá, onde todos os quadrados estão encostados ali ao redor dessa folha. Então, 2x é menor que 1, mais 4, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 14, mais 15 e mais 18. Isso a gente pode escrever. Seria igual esse x mais esse x, 2x igual a essa soma, se de fato a gente tivesse todos os quadrados aqui ao redor, não tivesse quadrado interno, e à medida que eu coloco esse aqui, o próximo já tem que encaixar aqui. E aí, isso provavelmente vai ser bem difícil, por isso que a gente está usando a desigualdade. Essa soma é uma parcela mais uma outra parcela veio daqui, a outra parcela veio daqui, somando eu tenho toda essa soma, ela com certeza é maior do que o x mais x. Principalmente se tiver quadrados internos e quadrados que estejam distribuídos mais de 2 nas superfícies aqui, no caso nas bordas, né? Muito bem, e aí a gente conclui que 2 vezes x é menor ou igual que... A gente vai fazer aquele mesmo raciocínio. 1 com mais 9, 10. Com mais 10, 20. Uma soma que é fácil também ser feita, 15 com mais 15, 30. Então já temos 30, 40, 50. 50 com 18, 68. Com 4, 72. 72 com 14, 86. Então, 2 vezes x é menor que 86. Significa que o x é menor ou igual que 43. Perceba que eu posso multiplicar toda a equação por meio. Meio é um número positivo, então isso é perfeitamente possível. Veja, eu posso pensar isso tanto para o x quanto para o y. Então a gente tem também que quando eu faço 2 vezes y, não preciso escrever novamente, a não ser que a gente aproveite essa condição, a gente pode pensar a mesma coisa. Esse y mais esse y, eu tenho 2y, vai ser menor que toda essa expressão. Então eu vou até apagar aqui, basta a gente trocar aqui pelo y. Veja que a situação dessa desigualdade é análoga. E aí eu tenho que o y é menor ou igual que 43. Muito bem, então já temos essa condição.
nós podemos agora verificar quais desses 3 casos a gente vai ter como solução para o item B. Então a gente já sabe que o x ele tem que ser menor ou igual que 43 e o y a mesma coisa, menor ou igual que 43. E aí a gente percebe que aqui o x de fato é menor que 43, mas o y é maior que 43. Então o primeiro caso é falso, não posso ter ele com medidas 22 e 48. Veja que o terceiro caso, o 24, tudo bem, ele é menor que 43, mas o 44 não é. Posso também descartar o terceiro caso. E aí a gente percebe que o único caso que sobra para a gente nessa situação é o caso número 2. Portanto, a resposta ao item B de bola, ele pede quais eram as dimensões dessa folha. Essa folha, ela tem dimensões 32 centímetros, vou colocar aqui o 32, que ela é menor que o 33, e ele cumpre, cada uma dessas medidas é menor que 43, menor ou igual, cada uma delas é maior ou igual que 18, e se eu multiplico 33 vezes 32, pode conferir, vai dar 1056, que eles foram retirados da fatoração do 1056. Então, temos aí a resposta referente ao item B de bola. Tranquilo? Item C. Capitu precisa montar a folha de novo. Ajude-a mostrando com um desenho como fazer essa montagem. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então nós temos todos os 9 quadrados, cada um com seus respectivos lados. Já temos as dimensões da folha retangular, 32 e aqui 33. Essa dimensão 1 centímetro maior do que essa. E a gente vai pensar o seguinte, será que eu só consigo formar os quadrados aqui com os ângulos 90 graus ajustados aqui? Ou a gente consegue fazer, por exemplo, um quadrado inclinado? Se esse quadrado estiver inclinado, vamos pensar que eu tenho um quadrado de 18 de forma inclinada aqui. E aí veja que um lado aqui, tudo bem, é 18. Mas será a diagonal de um outro quadrado 18. E aí esse lado passará a ser um número irracional. Como todos os lados são números inteiros positivos, é mais adequado que a gente coloque, e é prudente, né, que a gente coloque os quadrados formando 90 graus, encaixando com essas quinas aqui. E a gente vai pensar no primeiro quadrado, o maior quadrado aqui, que é 18 de lado. E aí a gente vai tentar colocar ele aqui, poderíamos colocar ele aqui, ou aqui também na parte inferior à direita, mas vamos pensar ele, colocando ele aqui, encaixando perfeitamente ali. E aí a gente vai perceber que 33 menos 18 faltam 15. A gente tem quadrado de lado 15. E 32 menos 18, faltam 14. A gente tem quadrado de lado 14. Então, a gente vai tentar ajustar esses maiores lados de acordo com o que está proposto aqui na figura. Então, o 15 vai ficar ali e o 14 vai ficar aqui. E aí a gente vai perceber que de 15 está faltando aqui para 32, 17. Ainda não temos nenhum lado com 17. Mas a gente pode pensar agora aqui, por exemplo, se aqui é 14. Se aqui é 14, está faltando para aquela medida. Se são 36, está faltando 19. 17 a gente não tem, poderia pensar no 10 com 7. Mas eu quero pegar os maiores lados. Veja só, se eu tenho aqui 14, se aqui é 33, está faltando 19. Então eu vou pegar o 10 e o 9. Veja que eu já peguei 18, 15, 14. Se eu pego 10 mais 9, fica 19. Eu completo aqui essa situação. Então, eu vou pegar aqui 10 e aqui 9. 19 com mais 14, 33. E a gente agora falta organizar esses 4 outros aqui. Veja que eu já tenho 15 com mais 9, eu já tenho 24. Para 32,
faltam 8. Então eu estou ajustando nas bordas os maiores quadrados. Vai chegar um momento que eu vou ficar só com os quadrados menores. E agora? Eu tenho 7, 4 e 1. Perceba que eu tenho aqui 8 e aqui 15. Então faltam 7 aqui. Então eu posso perfeitamente colocar esse quadrado de lado 7. E esse 7 vai encaixar perfeitamente aqui, porque eu tenho aqui valendo 8. E a gente pode pensar o seguinte, 8 com mais 9, 17. Aqui eu já tenho 10, faltam mais 7. Então ele vai encaixar perfeitamente ali. E aí a gente finaliza a construção com 4 e 1. Veja que aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 14, de fato faltam 4. E aqui se eu tenho, por exemplo, 10 e tudo é 14 no vermelho, faltam 4. Então aqui cabe um quadrado de lado 4. E por fim, eu tenho aqui 7 e aqui 8, então aqui mede 1. E também, se a gente for pensar nessa medida 10, por exemplo, vamos pensar, da onde que a gente descobre que aqui é 1? Se a gente pegar 4 mais 7 é 11, então se aqui é 10, falta de fato 1. Aí a gente completa esse último quadradinho. Vale ressaltar o seguinte, quando a gente fez no item B, quando a gente pegou o x mais o x, eu obtive 2x que é menor que a soma de todos. E por que é menor que a soma de todos? Porque o x mais o x, ele vai ser igual a 18, 14, 15, 8 e 10. Veja que esses que estão aqui internamente e esse aqui nem foi contabilizado. Ó. E quando eu coloco lá naquele segundo membro o 10, o 4, o 7 e o 1, essa soma vai ser maior ou igual que 2x. Isso também vai acontecer para o y. Se eu, por exemplo, pego aqui y mais y, 2y, veja que aqui eu vou pegar 18 com 15, 33, aqui também vai ser 33. Só que, e os que estão aqui internamente, que são esses que também foram colocados no segundo membro, o 8 que também foi colocado, e aí faz com que essa parte dessa soma de todas essas medidas vão ser maior ou igual que 2 vezes y. Essa foi uma estratégia que a gente usou para o item B. Será que existe somente essa proposta de solução? Como a questão item C só pediu para montar um desenho, a gente vai propor outros desenhos, mas esse já é suficiente, a gente já finaliza a questão aqui. A gente pode pensar numa reflexão, por exemplo, a gente pode pôr um espelho aqui, a gente vai ter uma situação de uma reflexão com esse mesmo desenho. Poderíamos colocar um espelho aqui, e aí temos a reflexão desse desenho para a parte de baixo. Vamos pegar um exemplo de uma reflexão. Pegando, por exemplo, um espelho aqui, a reflexão geraria esse desenho, através de uma reflexão. Poderíamos fazer uma rotação no próprio plano. E aí eu posso girar 90 graus, depois 180 graus, né? Então a gente vai ficar fazendo vários desenhos, várias figuras. Mas vou propor uma rotação agora no espaço, por exemplo. Podemos fazer uma rotação, né, que a gente gira essa figura de forma que a gente consiga construir um outro desenho. Então existem inúmeras figuras diferentes através de reflexões e rotações que também são soluções para o item C. Perfeito? Com isso finalizamos o item C. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.